Fala galera, aqui é o Fernando da Couple Games 2. Eu faço live de Saint Seiya na Kick na Twitch e eu trouxe hoje pra gente uma tier list que eu criei, né? Eu não consegui criar ela em tempo real, porque é muito difícil gravar pra mim ainda. É só o meu segundo vídeo, né? Apesar de fazer live, vídeo é um pouco mais difícil. Eu criei ela com categorias diferentes, né? Você vê aí que não é baseado no potencial puro do personagem, mas sim baseado em condições que vão fazer o personagem subir ou não na lista, né? E aí eu criei aqui, né, a Win Condition, eu criei o que facilita a gameplay, o que depende do ban, o que a gente só usa raro, né, pra brincar a fim de mês ou tentar passar um off-meta, e o lixo é lixo, né? Não tem como explicar o lixo. Lixo é que não dá pra usar de jeito maneira. Então, né, na Win Condition, eu trouxe o Ioma, né? Todo mundo sabe que o Ioma é uma win condition absurda. O poder de ataque dele é absurdo, né? Desde o primeiro turno. E se você deixar ele estacando os relógios, né? Ele dá cada vez mais dano e cada vez mais turnos. A Persephone não deixa de ser uma win condition, porque ela é em teoria, junto com o Hakurei, ela é o principal counter do Ioma, né? Porque ela segura o dano todo para ela. Hoje em dia, quase 100% das pessoas usam ela de dente, né? E aí o dente segura o ioma absurdo. Depois aí tem a Serafina agora, que recebeu o reparo, né? E é aquilo, né? Brincadeira desde sempre, picolé não joga, né? E ela tá com poder de congelar absurdo, né? Ganha os turnos extras com redução de custo de energia. Então é uma win condition absurda. O Apollo, né? Não preciso explicar, a cegueira, que é uma win condition para alguns, né? Para mim mesmo, ele não é uma win condition nenhuma. Eu até desmontei o meu. Eu platinei o meu Apollo, eu tenho a skin do caça do Apollo e ele é desmontado de Cosmo, porque o meu não cega ninguém, então eu perdi a paciência. O Hakurei, ele tem um potencial de dano absurdo. Se você deixar ele estacar os 60 stacks, ele fica imune, principalmente a Serafina, né? Ele aumenta o custo da outra comp, e isso é mais um counter do Ioma, graças a Deus, né? O Defteros mais rápido, na maioria das vezes, consegue causar um estrago absurdo, né? E dependendo do seu mixer e tal, do quanto você atingiu de perfuração nas suas lua nova, que é o cosmo mais usado para Defteros, né? Para quem não é super baleia e pode usar coroa, ele acaba dando um dano muito bom também, né? Depois de estacar lá as 16 estrelinhas. O Asmita, que depois do CR virou outro boneco, né? É uma win condition absurda, porque ele pode emudecer, né? Abafar lá até um de energia só de gasto. Ele quebra o revive, isso é muito bom. Ele impede o personagem de agir fora do turno, então ele countera o Defteros, ele countera um touro que se puder encher o saco, ele countera o Hakurei, ele countera a Serafina, ele countera o fantasma do Máscara da Morte Sapura, então ele também é muito forte, né? O Shura, ninguém precisa explicar mais, né? Você deixar o Shura passar e não os levar, você perde o jogo 80% das vezes, né? Você só ganha de um Shura ou na sorte ou num reflect, ou se algum personagem seu tiver o ataque físico ou cósmico mais alto que a soma do ataque físico do Shura, né? Que aí impede ele da passiva, impede ele de ignorar revive. Mas fora isso, o Shura é o Shura, né? Muita gente brinca que é Saint Shura Awakening. Eu boto o Afro Divino como um win condition, porque ele tem um dano muito forte. Apesar dele já não ser mais o Afro Divino que foi um dia, você deixar ele estacar as rosas, ele é absurdo, ele limpa um campo. Ele ele volta, né? Se você tem um Caim em campo, ele volta com as 15 stacks de rosa. Então ele morre e volta e revida. Eu botei o Camus Sapuri também, porque ele tá infernal com esse CR dele, sabe? Essa parede de gelo em três personagens é muito forte. Não sei se chega a ser uma win condition. Talvez ele pudesse descer para o facilita gameplay. Mas a princípio, para mim, é win condition, porque
É o win condition. Você não conseguir matar o boneco do cara é absurdo. Eu boto o Suikyo também. O Suikyo já foi mais win condition, né? Mas ainda existe comps em que ele é o win condition. Você bota o tapa-lento lá de Artemis, Ares e tal. Ele ainda segue sendo o principal causador de dano do seu time. E o Rada Lost Canvas também, depois do CR, né? Ele ficou com. Ele não ficou, né? Ele sempre teve um dano absurdo, mas ele era muito frágil. E agora, a cada. Acho que é 10 stacks ele reviver, né? Deixou ele praticamente imortal, né? É um pouco chato quando ele fica louco lá e é aleatório, né? Ataca sozinho. Mas ainda assim, atacando sozinho, o dano dele é absurdo, então ele acaba sendo uma win condition. E aí a gente pula para muito útil, né? Que é o facilita gameplay, em que, na real, é aqueles bonecos que são os volantes ou os controles, sabe? São os bonecos que facilitam a gameplay, né? Não quer dizer que eles têm potencial, não tem potencial para estar numa tier list se fosse de SS a ou de muito bom para ruim, sabe? Eles teriam um potencial para estar lá em cima se as categorias fossem outras, ao meu ver. E aí eu boto o Oneiros, né? Que ele facilita demais controlando os DPS do inimigo. Eu boto a Ares mais pela maçã hoje em dia e pela comp do Cardia, né? A comp do Cardia hoje roda muito em conta que é muito baleia. Eu não nunca testei na minha, mas a Ares é quase uma win condition na comp do Cardia, né? Porque tem conta que você reverte o boneco com o meteoro e ela limpa o campo. Sobra ali dois, três bonecos pro Cardia finalizar. A exclamação Sapuri, que desde que chegou é muito forte, né? É um controle barra dano muito forte. Tem a comp da moto de exclamação que costuma levar o jogo sozinho. O Odisseu, que é o Odisseu de sempre, né? Cura, reflete, revive, quebra escudo, bota pra dormir, né? O Odisseu é muito forte. A Sasha, que é um volantaço, né? Depois do CR, ela garante 60 de speed pro seu time quando você abre o campo. Sem contar o Mesopet, né? Que deixa o personagem imune à morte por 2 turnos. 2 turnos ou 2 ações dele, né? A partida facilita, né? Na comp de Reflect. Às vezes você não tá no desespero, você mete uma partida ali e ela acaba garantindo até a sua vitória. Não chega a ser uma win condition, mas ela protege muito seus DPS, do Moneiros, por exemplo. A comp de moto de Pandora Comandante, ela pode puxar o Minion para ela e aí dá uma facilitada também. O Alone, o Alone Lost Canvas, ele é muito útil também pelo plano dele, né, de atrasar um pouco Serafina e Thanatos, e as marcas estourando também são muito fortes, né? Uso mais na comp do tapinha básico, né, normal, mas tem gente aí levando ele aleatório para atrapalhar o CR da Serafina, atrapalhar o Thanatos, que voltou muito forte no meta. Ele nunca saiu do meta, né, mas hoje ele voltou bem forte, é o próximo personagem, né? E é o Thanatos de sempre, né? Hoje em dia o olho não é mais tão absurdo, né? Não é mais tão OP. Tem muita gente que nem cosma mais ele. Eu mesmo não cosmei ele para perfuração, porque a perfuração não pega no dano verdadeiro quando ele estoura a barra, né? Então tem muita gente usando que eu brinco de ser o Thanatos vegano, né? De frutos e fúcsia e tal. Mas segue sendo um puta personagem quando estoura várias vezes a barra, né? Ele aumenta o dano cada vez mais. A Artemis é a Artemis, né? A alma do tapa. Ela dá 2 turnos de todos os ataques básicos do seu time. Ela reverte algum boneco. Ela reverte o boneco numa comp de Cardia. Ela reverte o boneco num tapa se você esqueceu de banir Máscara da Morte e o seu Shura tá com taunt. Então é a Artemis, né? De sempre. A Athena é só o volante, né? Segue dando 50 de speed pro seu time inteiro. Quando morre, fica no campo mais 3 turnos. Você tem a opção de, por exemplo, jogou contra um Camus Divino do outro lado no tapa. Morreu seu time inteiro, você esconde o Shura, porque a Athena fica lá, né?
Muita gente considera isso um bug, eu não sei o que que é. Acho que se fosse um bug já teria sido corrigido, né? É uma mecânica dela mesmo. E ela não toma dano e o Shura fica lá escondido, né? O Shura, qualquer boneco que seja ao lado dela, né? Você esconde e ela fica lá pra puxar todos os ataques do time adversário, e isso facilita muito. O Shion Sapuri, que segue sendo o melhor escudo do jogo para terceiros, né? Não conta o Shura, não conta o El Cid, o Shion ele escuda terceiros, e é só isso também que ele faz. Ele reflete esse escudo, óbvio, mas hoje em dia ele tá aí porque ele facilita mesmo, mas eu nunca mais usei. Tem o tema divino que chegou agora, que podia ser o Win Condition, tá? Eu botei ele no facilita, mas ele podia ser o Win Condition tranquilamente, porque ativando as 4 cartas ele é muito violento como DPS. Ele diminui o custo de habilidade de um personagem da sua comp, né? E no primeiro turno mesmo, dependendo do personagem do outro lado, ele consegue levar. Então ele poderia ser uma win condition, mas como é uma imagem, eu não tenho como botar ele pra cima, né? O touro segue sendo o touro de sempre, facilita revidando ataque, ele facilita tirando a alma, ele não muda. Pra mim, ele sempre foi um facilitador. Ele nunca foi uma win condition e ele não é pra situação específica. Se você quiser, você pode levar o touro. Banindo o Apollo, por exemplo, você pode levar o touro sempre. Banindo Máscara da Morte também, que são meus bans fixos, sabe? Então, como eu falei, essa tier list ela é baseada na minha experiência. Eu não deixo o Apollo e Máscara da Morte jogarem, então o touro acaba não dando dano no fantasma e eu tomando o revide absurdo, e ele também não acelera o Apollo porque eu não deixo o Apollo jogar. O Saga Saput, que segue sendo muito forte na comp do Tapa, segue sendo muito forte na comp da Pandora Comandante, segue muito forte na comp da exclamação Sapuri. Ele amplifica o dano em área, né? Ele é muito forte com isso. Raríssimas vezes a gente usa confusão, porque não é de acertar sempre. Mas quando acerta também é infernal, né? Tem o Aiolos agora, né? O Aiolos Divino. Ele é muito bom nas comps de moto também, né? Todas elas. Porque depois do CR agora ele escolhe a quem ele vai dar duplo turno, né? Antigamente ele daria só ao próximo atacante físico. Hoje ele escolhe. Então, ele segue sendo muito bom pro Shura na comp de FTK, muito bom pra exclamação Sapura na comp de moto de exclamação. Ele segue sendo um puta volantão que dá 2 turnos, sabe? É muito bom. O Caim é um dos meus personagens favoritos no jogo. Pela skin do Anjo Bonitona e também por ser uma parede em campo, né? E trazer seus personagens de volta, caso eles morram, para personagens que tenham mais speed que eles. Ele é muito forte, ele consegue. O controle dele é muito raro acertar também, né? Ele acerta mais quando você não quer do que quando você quer, mas existe essa mecânica de controle, né? Em que ele bota o personagem para piscar na outra dimensão. O Máscara Sapuris, quando chegou, era uma win condition, hoje ele é mais maleável, mas segue sendo muito forte, né? Todo mundo brinca que ele é o amigo do free to play, porque quanto mais o fantasma apanha, mais ele bate. E em teoria, o mais fraco apanha mais com o mais forte, né? Então, ele acaba revidando muito forte. Ele taunta o Shura, por exemplo. O cara que leva o Shura e não banha o Máscara da Morte, ele. Claro, né? O fantasma acaba estacando o Shura. Mas, não morrendo, o Shura é um a menos em campo, né? E aí depois tem o Camus DC. Na verdade, ele podia estar até numa situação específica, mas eu mesmo tomo muito Camus que eu não espero, porque hoje em dia pouquíssima gente usa nos elos mais altos, então assim, às vezes eu vou muito aberto e vem um Camus, sabe? E aí me pega desprevenido, né? E aí lidar com Camus é chato, porque você não pode bater lá. E é isso, né? O negócio é que você não pode bater nele. E se você não leva uma Artemis para reverter isso, ou um Defteros para puxar ele, ele acaba ficando lá no esquife e você tem que tomar muito cuidado, porque o Reflect às vezes é violento, né? Eu botei o Shun desse aí, porque hoje em dia tem muita gente usando, eu também não uso, mas ele facilita contra comp de Reflect, né? Ele facilita contra comp
Contra o cara que vai vir te bater, você pode proteger o seu Hakurei, que é um papelzinho. Eu não uso, mas muita gente usa assim. O Rashun é o Rashun de sempre, né? Depois desse Cosmo novo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que aumenta a resistência, ele ficou ainda mais forte, né? A aura dele cura, a aura dele aumenta a resistência, o Cosmo aumenta a resistência, ele consegue dar duplo turno, então assim, ele segue sendo um personagem que facilita demais. A Pandora Comandante também poderia ser uma win condition, no caso dela trazer de volta o personagem que morreu, mas eu acho que ela mais facilita do que a win condition, porque hoje ela tem muito counter. Tem o Asmita, tem a Serafina, tem muita gente que acaba atrapalhando muito ela de rodar, mas ainda assim ela é muito forte. Ela no com os stacks dela, ela acaba ficando muito forte até como um atacante. A comp que eu falei mais cedo do Tapa Lento, em que eu levo ela, levo o Suikyo, levo a Ares, ela vira uma DPS mais pro late game, caso o jogo se arraste. E aqui acaba as categorias boas, né? Tem os específicos que são bem específicos mesmo, sabe? Que é o Alone Next Dimension, que dependendo do ban você pode levar. O Regulus, ele é muito forte, mas ele é aleatório, e essa aleatoriedade dele quebra, né? Que você às vezes precisa que ele ataque um boneco, ele não ataca, ele fica em torno do boneco e acaba quebrando um pouco do plano seu. Apesar de ser muito forte, quando ele atinge lá as 12 casas do Zodíaco, ele tem potencial para dar uma limpada no campo, mas ele pode, por exemplo, ficar atacando uma Athena duas, três, quatro vezes, e isso atrasa um pouco o seu plano. Fica imortal, né? Eu acho isso bem chato nele, inclusive, mas é super lidável, sabe? É bem específico mesmo levar o Regulus. Eu nunca levo, inclusive, mas tem muita gente que leva, se dá bem, mas também se dá mal, né? 50-50 é muito específico. Tem o Canon, que pra mim a especificidade dele é que tem gente que leva o Doco Divino e tem gente que leva o Canon na comp de Pandora Comandante. Eu não vejo outra utilidade pro Canon hoje em dia, a não ser um Kiki de luxo. Tem o Aspas, que também é muito específico, ninguém usa mais. Mas se você pega alguém desprevenido com Aspas, né, esse controle dele que confunde é bem chato. O 6 de câncer podia estar até mais abaixo. Quando chegou a comp chatona de Unity com Serafina, antes do CR da Serafina, o 6 já era mais usado um pouco, porque ele faz você pular turno, né, do inimigo e tal, mas é bem específico. Podia ser até no raramente usável ali embaixo. Tem o Sage, grande mestre, eu uso bastante, porque eu costumo usar muito comp de speed e eu não tenho tanto speed assim. Então ele ganha 200 de speed no início da partida, se você tiver com a skill no 5. E isso protege os seus volantes, né? Protege a sua Artemis, protege a sua Sasha. E isso é muito bom, porque ele toma o debuff do Shura e você segue com a speed para jogar. Aí o Death Toll é a mesma situação específica dos outros, ele só é usado em comp de sangramento, em comp de Pandora com Shura para você garantir que todo mundo vai jogar na frente. Mas não. Talvez facilitasse a gameplay, mas eu deixei nessa situação específica, porque os que eu botei em facilita, em teoria eles facilitam em qualquer comp, né? Aí depois do Deathtoll tem o Doku, também é isso, o Doku funciona em situações específicas, ele gera 2 de energia na comp de Pandora, ele espalha sangramento na comp de sangramento, ele pode ser usado na comp da exclamação, mas hoje em dia o povo prefere levar o Alone Lost Canvas. Mas ele também poderia ser usado lá por causa da energia. O Milo Divino eu botei em situações específicas, mais porque eu perdi para um outro dia. Mas para mim ele é raramente usável, não vejo nenhum. Não vejo uma comp que pudesse levar Milo Divino também. O Cardia, ele é raramente, porque ele só tem uma comp, que é a comp de Cardia, né? Que você leva Artemis, Ares, ele e Defteros e tal, e Athena gera energia, né? E aí ele limpa o campo. Ele é muito forte. Muito forte na compra de quem é muito forte. Como eu disse, eu nunca testei no meu. O Elcid também tá aí, mas podia estar em raramente usável. Nunca mais eu vi Elcid no DG.
né? Mas tá aí, né? Raramente situação específica. Tem gente que não tem DPS, leva o Elcid e vendo que dá, mas eu nem sei mais o potencial de dano dele nesse meta, na real. O Shura Sapuris é usável só na combo de sangramento. Hoje em dia tem muita redução de dano. Tá, a combo de sangramento passa cada vez menos. Eu usava bastante, achava muito legal, mas hoje está muito difícil. Tem o Albafka, que tem gente que tenta levar, pra mim nunca serviu de nada. Nem na comp original dele de retranca ele era muito forte. Mas tá aí, porque tem gente que usa até hoje. A Saori, tem muita gente usando, porque hoje em dia uma comp muito forte leva Hakurei e Serafina, né? E tem gente que não bane o Asmita, porque gosta de usar também, justamente para atrapalhar o Hakurei e Serafina do outro lado. E hoje em dia a Saori, né, desde o CR dela, ela revela quem tá escondido. Então você acaba conseguindo usar, né? A Saori revelando quem tá escondido pro seu Asmita controlar, mas também só essa situação específica. Tem o Shura, ó, o Shiryu divino. Pra mim não devia estar aí também, mas tem gente que tenta passar ele hoje, que tá cheio de atacante em área, né? O meta todo é de atacante em área. O Yoga divino também, pouca gente usa, mas tem gente que tenta usar hoje. O Unity tá na comp nova de retranca absoluta e é muito difícil passar por cima, né? Ele, depois que você usa o básico dele, ele passa a mitigar muito o dano que a sua comp toma. Tem a Pandora de harpa, né? A Pandora sentada, que hoje tem muito, como tem muito status em campo, né? Status negativo no caso, ela acaba sendo uma ótima opção para cura, né? Tirando o Odisseu e o Rashun, é a única opção de cura que tem, né? Sendo que a dela, em teoria, é uma cura ativa em várias vezes, né? A do Odisseu é uma vez por turno, a do Rashun é até a hora acabar. Ela acaba curando. E agora tem a onda da Serafina também, né? Que dá várias ondas, então acaba curando bastante, mas como potencial de cura, eu acho que ela é a que mais cura, né? Mas também não é muito útil, mas é a que mais cura. A Pandora Comandante, situação específica, apenas as comps de Pandora Comandante, né? Não. Podia estar até em facilita gameplay, porque a comp de Pandora com Shura passa bem mais fácil que a de Sasha e Afrodite hoje em dia. O It, a Luna e o Mish estão aí. Podiam estar até no off-meta ali embaixo, sabe? Mas tem muita gente que. O It acaba sendo o personagem mais rápido, então tem gente que prefere ele ao Defteros. A Luna, numa comp de FTK de Shura, que o cara bane o Aiolos, a Luna consegue ser mais rápida que o Shura sem atrapalhar outras comps, então eu mesmo levo Luna às vezes. E o Mish pouca gente usa, mas é um Reflect chato, né? Numa comp de Reflect ele acaba atrasando muito o lado do outro time. E aqui acaba a situação específica. E eu queria dizer, né, até esse ranking, eu pretendo trazer um vídeo de cada personagem, cada um deles dizendo o upskill mínimo, o cosmo que você precisa para ele, né? Até algumas alternativas de cosmo para não obrigar o cara a ir atrás de um cosmo só, apesar de eu deixar claro qual vai ser o melhor. E também maneiro, né? Comps para usar ele, o sub-atributo que você precisa procurar para ele. E é isso, né? Até esse ranking eu pretendo trazer um vídeo por dia aí. Aí tem o raramente usável, que é mais para off-meta e ciência, que é exclamação, que pouquíssima gente usa, a não ser que seja uma baleia absurda. Às vezes eu tomo umas exclamação do Virgo Chaka, mas é a conta do Virgo Chaka. Tem o Asgard, que vem aí com o CR, e aí com certeza ele vai subir. Provavelmente lá pro muito útil, porque ele vai ficar muito chato. O Saga teve o Evil Goku, que popularizou ele há pouco tempo de novo, mas segue sendo ciência. O Manigold, coitado, morreu no meta. O Chaka Divino morreu. Nem lembro o nome desse boneco mais. O Shijima morreu. O Ecarlat e o Sísifo vieram precisando de CR. O Gestalt, ele é off-meta, mas não é ciência.
Tá do lado dele ali o Orfeu, né? E o Gestalt com o Orfeu ainda é uma comp bem usável. Mas nada que mude o jogo. Afro Sapuri só serve pra usar de capitão com a skill bonitona. O, o, a Phantasus, né? A Phantasus é até útil. Tem muita gente que usa, ela atrapalha bastante. Mas é off-meta, ela não chega a ser uma win condition. Talvez em uma situação específica daria para subir a Phantasy. O Ayakos, pouquíssima gente usa. Às vezes usava na comp do Chaka, que também morreu, que jogava ele para cima, né, para ele ficar protegido. E mesmo assim ele agia. Tem o CR novo do Caronte aí, que já nem é tão novo assim. Tem gente que tenta passar. Ele veio com mecânica legal, mas não é usável. O Lune, algumas pessoas estão levando hoje em dia, por causa do gelo da Serafina, né? Ele acaba sendo imune e purificando um personagem seu, às vezes até dois, se ele purificar um passivamente. O Cagarro, muita gente tenta forçar até hoje, mas mesmo depois do CR é um boneco que não serve. Tá em off-meta, mas podia estar em lixo. E o Toma, ele tem um potencial de dano bem legal, mas também é off-meta, super off-meta, podia estar em lixo, sabe? São personagens que chegam precisando de CR. E o lixo não precisa explicar, né? O lixo é lixo. O lixo é personagem que não é usável de jeito maneira, sabe? Tem gente que força o Hades, ganha uma partida ou outra, mas não é usável. E pelo que eu vejo daqui, só isso. Sabe? Tem gente que força um Papillon de vez em quando, que ele é imune nesse meta de super controle, mas não tem dano final, sabe? E é bem, mais ou menos isso, galera. A China hoje em dia não é mais usada. Antigamente era muito usada para acelerar a sua compra inteira. O Araya não é usado, apesar de limpar os stacks do seu time e ficar bem forte, né? Porque quando ele limpa o stack ele se bufa, mas não passa também, é papel. E é basicamente isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí. Deu quase 30 minutos de vídeo. E eu não sei se eu vou editar, eu percebi que em vários momentos eu gaguejei e tal, mas eu não sou muito bom de edição. Eu nem sei se todo mundo vai ficar até o final aqui, mas eu agradeço a quem ficar até o final. E é isso, a partir de amanhã eu vou trazer um vídeo por dia. Vou tentar trazer nessa ordem, começar no Ioma, ver se eu trago um por dia de cada, que aí eu trago uma win condition e um facilitador. E é isso, gente. Muito obrigado. Quem puder deixar o like e seguir o canal. Eu vou agradecer bastante, né? Que para quem está começando é muito importante.